Pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma reflexão, talvez um pouco mais rápida aqui, mas já faz alguns dias que tem aqueles pensamentos que ficam inculcados, né? A gente fica pensando naquilo e fica ali às vezes nos recônditos da nossa cabeça ali, a gente fica com aquelas indagações e no fundo tá ali. É isso que eu quero dizer, no final das contas. Que estão ali aquelas perguntas e o que tem me sondado, né, nesses dias é a questão do sofrimento, né? Então, é um grande desafio para a gente entender na prática, na vida diária, como que todo o assunto teológico, toda a conversa bíblica que a gente conhece, como que isso se encaixa, né? E esse é o nosso desafio, a gente viver isso, entender. é, a gente até entende algumas coisas intelectualmente falando, a gente sabe como algumas coisas funcionam, mas na vida real a gente sabe que também é bem diferente. É bem diferente, é por isso que a gente precisa buscar de fato em oração, buscar de fato Deus na palavra, porque não a gente não vai ficar de pé só com o nosso intelecto, né? Longe disso, muito longe. Né? E qual que é a reflexão que eu quero dividir com vocês aqui hoje, né? É sobre o sofrimento. Então, uma coisa que pegou para mim nesses dias, né, é pensar nos missionários, algumas pessoas nesse contexto global que a gente está vivendo, pessoas que estão em países vivendo e sofrendo grandes perigos e angústias e perseguição. E às vezes eu olho pra gente aqui numa situação bem confortável, né? Bem confortável, a gente pede por coisas e Deus responde, nós somos abençoados em muitas coisas e por outro lado a gente tem irmãos em Cristo que estão passando por grandes lutas, que muitas vezes a gente só conhece das histórias, né? Daquilo que é relatado para nós e nos contam sobre isso, né? Então isso me pegou muito, né? Poxa, eu nessa situação, cristãos, pessoas crentes, filhos de Deus em situações confortáveis, né? Nós temos as nossas lutas, com certeza, mas talvez o problema seja ficar comparando, né? E pensar nesses irmãos em pessoas que estão em situações muito mais vulneráveis. Mas eu acredito que a gente precisa ter bem claro e firme de que o Deus que responde as nossas orações aqui, nos sustenta aqui, é o Deus que sustenta os seus filhos e os nossos irmãos no contexto onde eles estão vivendo e sofrendo essa perseguição também. Dito isso, hoje, ao ler aqui um versículo, né, do aplicativo que notifica aqui todos os dias para mim, o aplicativo da YouVersion, quero incentivar vocês a terem esse aplicativo para terem um contato com a palavra, mesmo quando no meio da correria ali. E aí o versículo do dia hoje foi 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: Por isso, Paulo dizendo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu ficava me perguntando, será que se eu estivesse na pele, no lugar desses irmãos tão corajosos, eu teria a mesma coragem? Será que em face do risco iminente da morte ou da dor, eu me dobraria a Deus, eu proclamaria a fé que nós falamos aqui, que nós cremos, manteria firme essa fé, essa convicção. E muitas das vezes eu confesso, viu, pessoal? Eu confesso que pensando nisso eu duvido,
né? Eu duvido e olho, será que eu seria tão corajoso, tão ousado e firme como esses irmãos são? E isso me atravessava assim, né? Qual que, qual que fé é essa, né? A gente começa a pensar, tentar medir a nossa fé e pensar, será que eu iria até o fim? Nós temos tantas promessas em Apocalipse, ao que vencer, ao que suportar até o fim, a coroa da vida está lá. Aí eu comecei a me questionar, a gente passa por essas crises, né? Não crises existenciais, mas talvez crise de fé, né? Então, esse versículo veio como uma resposta para mim, me abriu os olhos para uma coisa muito importante que eu quero compartilhar aqui. Essa força, né? Paulo diz que ele sente prazer em tudo isso, nessas dificuldades, nessas angústias, nessas privações, nas perseguições por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Ele sente prazer nisso. É aquele paradoxo que eu já comentei aqui no último vídeo aqui do canal, né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto, ele tá dentro daquele contexto onde Paulo está falando do espinho na carne, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós na nossa fraqueza. Né? Então, como uma resposta, nós responderemos. Nós respondemos sobre a nossa fé por causa do amor de Cristo e por causa não da nossa própria força, mas por causa da força de Deus em nós. Então, acho que é essa coisa de a gente olhar para Cristo, para o Deus que nos sustenta, que no momento oportuno, na hora certa, Ele há de nos sustentar e nos ajudar em nossas fraquezas. E é claro, né, a respeito da nossa fé, talvez eu deva orar mais por, por fé, para que Deus fortaleça essa fé. Mas, acima de tudo, pessoal, acho que é isso que eu quero deixar com vocês hoje. Se toca em vocês em algum nível essas questões sobre fé e do quanto nós suportaríamos por amor a Cristo, né? Que possamos orar como o apóstolo Paulo. Que o poder de Deus ele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Que Deus abençoe você. Se inscreve aqui se você quer continuar acompanhando essas reflexões, esses pensamentos sobre a vida cristã. Porque a gente sabe que a vida cristã não é algo, não é como um curso com módulos ali bem desenhados, né? A gente é ensinado pelo próprio Espírito Santo e enquanto a rotina e a vida acontece. E há muito para aprender ainda. Então, se você quer fazer parte disso, se inscreve aqui para você acompanhar essa trajetória juntos e que possa edificar a sua vida. Essa é a minha oração e o meu desejo mais sincero, tá bom? Não se esquece, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. E um abraço, pessoal. Deus abençoe.